Olá! Hoje nós vamos responder a inscritas que estão com trabalhos em jacar, com fios por trás. E querem uma solução, querem uma ideia do como fazer para não deixar o fio muito grande. Em se tratando de trabalhar apenas com a máquina, não com trocador de cores na frontura, ao trabalhar um ponto em jacar, que ele tem um desenho, que ele tem um formato grande, como esse losango, entre um ponto vermelho e outro ponto vermelho fica na parte traseira fiapos grandes. Aqui o ponto ocupa toda a cartela, ou seja, 24 pontos. Ele pegou um vermelho aqui, até aqui são 23 agulhas com fiapo por trás. Da mesma forma aqui embaixo, ele vai aumentando e diminuindo e formando essa traseira do trabalho aqui cheia desses fios mais longos. Uma inscrita me pediu, a Raquel, o que fazer com esses fios para não repuxar, porque a pessoa quando veste pode engatar o dedo, o brinco, o colar, o que for, e puxar o fio. E puxando o fio ele forma um defeito no lado de cá, pode até arrebentar. E esses fios são necessários que estejam perfeitos, não repuxando, nem quebrar o fio por ali, nem cortar. Eu já vi muita gente dando sugestão de aparar os fios com tesoura por trás. Isso dali é um absurdo, porque no meu modo de ver isso não pode acontecer, porque se a pessoa puxa o fio assim, ela desmancha a carreira e todos os pontos caem. Então, o que fazer quando o desenho é grande e os fios no avesso são grandes também? Esse é um ponto, por exemplo, a cartela dele é muito bonitinha. Ele não tinha essas bolotas, ele era comprido. E acontece o mesmo motivo daquele losango lá. Nesse entremeio da estrela, até a outra estrela são 24 pontos, na verdade 23. Para diminuir um pouquinho essa distância aqui, pelo menos, eu coloquei no meio da cartela esse desenho aqui, que daí o fio não fica tão longo nessa parte aqui, que era onde tinha maior quantia de pontos só de uma cor trabalhada. Porém, nas pontinhas dele não tinha mais o que fazer. Em outra cartela, eu coloquei algumas pintinhas, alguns desenhos. Então, de repente, se a tua ideia é diminuir a distância dos fios e pode alterar o desenho, como essa cartela aqui da estrela, você pode alterar o desenho aplicando umas pintinhas aqui, uns furadinhos aqui, aleatoriamente, para diminuir a distância. Se você tem essa possibilidade, dá para fazer. Se o trabalho é infantil, por exemplo, um fio muito longo não é vantagem. Então, inventa uma modificação na cartela para evitar a distância muito longa entre um ponto perfurado e o outro. Essa é uma solução. Outra solução que eu uso também quando acontece trabalhos assim é remalhar pelo avesso. Como aqui, eu tenho essa lista na transversal. Ela é um trabalho repetitivo. Já fiz saia com ela, já fiz blusa. Esse é um trabalho muito bom. Só que ele tem fios por trás também. E dependendo da cliente que vai usar, esses fios podem incomodar. Então, o que eu faço? Pelo avesso, engato o remalhador, carreira por carreira, e vou fazendo um remalhado. Posso fazer isso na máquina, enquanto estou tecendo, ou posso fazer depois que a malha saiu toda pronta. Remalhar um ponto no centro
Ele não vai dar defeito na peça, não vai ser perceptível no lado direito e vai dar uma acomodação um pouquinho melhor para os fios longos no avesso. Chegando na última carreira do remalhado, você faz com a agulha de costura ou um fio, faz um arremate ali para ele não desmanchar. Então, essa também é uma possibilidade para fios longos. Remalhando, ele fica um desenho por dentro, segurando esses fios, para eles não ficarem tão longos. Parece uma teia de aranha ali. Pelo direito, não se percebe o desenho foi alterado? Não, não se percebe modificação alguma. Não se percebe nada. Em se tratando de motivo único, suponhamos que eu estivesse trabalhando com esse losango, motivo único. Para uma criança, por exemplo, esse losango bem no centro da peça, o que eu faço? Existem entretelas finíssimas, autocolantes. Eu já recortei entretela e apliquei pelo avesso. Em motivo único dá para fazer isso sem problema, na blusa inteira não. Apliquei, deixei o ferro até ela aderir e resolvido o problema. Não tinha mais como os fiapos incomodarem. Esse losango em especial, eu costumo sempre usá-lo. Até hoje eu não lembro de peça que eu fiz sozinho, ele sozinho dessa forma. Eu costumo bordar. E ao bordar, quando você pega a costura, quando você pega a agulha, você, para bordar, também já enlaça fios na parte do avesso. Para aplicar, fazer o bordado, você já captura os fios por trás e faz eles tramando junto com o bordado. Essa também é uma opção quando o desenho é assim como esse losango. Então, são ideias que a gente vai tendo, vai criando, são estratégias que vai se criando para resolver problemas, ou de uma forma remalhada, ou aumentando pintinhas, ou aumentando o desenho, modificando o desenho da cartela, colocando entretela ou bordando. São estratégias que eu, durante o tempo que eu trabalho, tenho usado para resolver esse problema dos fios longos atrás. Certo? As cartelas, então, que eu usei para esses desenhos, quem queira copiar, não são difíceis. O losango também é um losango bem grandão, mas é simples. E também já fiz bordados com ele em duas cores diferentes, atravessando o ponto. E essa cartela da estrela sempre se usa. Como ela é uma estrela pequena, eu usei com mais pontos na cartela, para aproveitamento da cartela também. Mas quem queira copiar, dá um pause no vídeo, amplia e copia. Nossas ideias para hoje são essas. Espero que tenha ajudado a Raquel e a outros que também fazem trabalhos em jacar grandes assim. Certo? Bom trabalho!